Olá, seja muito bem-vindo ao canal de Fé em Fé. Nesta oportunidade estaremos dando continuidade ao estudo das traduções bíblicas, né? Ao final desse conteúdo, se você gostar, não esqueça de se inscrever, curta e compartilhe. No último vídeo nós tratamos dessas três Bíblias. Essa é uma tradução livre da Sociedade Bíblica do Brasil. Nós temos aqui a Bíblia da Torre de Vigília e temos também a Bíblia... uma Bíblia Ave Maria, a Bíblia Católica, né? Nós fizemos um estudo sobre essas três Bíblias no vídeo passado. Vamos continuar falando dessas duas próximas Bíblias aqui, uma Bíblia pentecostal, de estudo pentecostal, e a outra Bíblia de estudo neopentecostal. Vamos começar pela Bíblia de estudo pentecostal, né? Vamos analisar primeiro a publicação desta Bíblia, né? Os direitos autorais da tradução são da Sociedade Bíblica do Brasil, né? Ela é uma tradução João Ferreira de Almeida, porém publicada, né, com concessão de direitos pela CPAD. Essa Bíblia, a versão dela, né, ela é uma versão vamos procurar aqui a versão dela. Ela é a versão revista e corrigida. É uma tradução João Ferreira de Almeida com texto revisto e corrigido. Essa é a versão dela, edição de 1995, né? Vamos lá. Essa revista e corrigida, João Ferreira de Almeida revista e corrigida, esse texto da Sociedade Bíblica do Brasil, ele é um texto muito semelhante a esse texto aqui da Sociedade Bíblica Trinitariana, né? Então é uma tradução boa, né? Então nós vamos nos concentrar nesse caso aqui, não propriamente muito no texto, né? Mas nas notas de rodapé, por se tratar de uma Bíblia de estudo, né? Vamos seguir falando aqui dessa Bíblia a respeito de algumas notas de rodapé. Vamos somente pontuar no texto uma passagem que está lá em Mateus, no capítulo de número 3, né, o livro segundo escreveu, o Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 3, que diz assim, o capítulo de número 3, verso 12, e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Vamos ver a tradução da Sociedade Bíblica Trinitariana. Mateus capítulo 3, o verso número 2. E dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Veja, nessa tradução aqui está dizendo que é chegado. Na minha tradução está dizendo que o reino de Deus está próximo. Então não tinha chegado ainda, estava próximo, mas ainda não tinha chegado. Para a visão pentecostal, essa interpretação, essa tradução é mais conveniente, né? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, né? Por que essa tradução é mais conveniente? Porque a igreja pentecostal entende que os discípulos antes do dia de Pentecoste já tinham o Espírito de Deus, né? E no dia de Pentecoste ali, o que acontece não é o recebimento do Espírito, mas sim uma segunda bênção, né? Uma obra do Espírito de Deus que ocorre depois da conversão, da regeneração, depois de ter recebido o Espírito Santo, né? Então essa é a visão. Se ficar comprovado que os discípulos não tinham o Espírito de Deus antes do dia de Pentecoste, fica difícil deles sustentarem essa doutrina, né? De que o batismo no Espírito Santo, como é defendido, né? Seria uma segunda bênção, né? Fica difícil defender isso se realmente ficar comprovado que os discípulos já tinham o Espírito de Deus antes do Pentecoste. Que eles não tinham, né, antes do Pentecoste. Então, a ideia é o quê? Sustentar que eles já tinham o Espírito de Deus antes do dia de Pentecoste, para que seja apresentada uma visão de que os fatos depois ali de Atos, né, como o falar em línguas, a profecia, seriam o quê? A segunda bênção, né? Não seria ali o derramamento do Espírito, o recebimento do Espírito, mas sim uma segunda bênção, né? Uma obra distinta.
Aí nós vamos lá para a nota de rodapé sobre esse assunto, né? No que se baseia essa expressão no Espírito, né? Por que essa expressão no Espírito Santo? Nós vamos ver o quê? Que na maioria das traduções, pelo menos em quase todas, eu nunca vi alguma tradução trazendo a expressão no Espírito, né? É sempre com o Espírito, né? Essa visão é tirada a partir de, essa questão da expressão no Espírito é tirada da ideia de que é possível se traduzir a preposição em como com, né? Mas nós vamos ver que a maioria dos intérpretes, dos tradutores, né, não fazem isso, né? Por entender que, de acordo com o texto grego, fazendo a tradução idiomática, a tradução mais correta é batismo com o Espírito Santo e não no Espírito Santo. Vamos ver aqui a nota sobre esse assunto. A preposição com é a partícula grega em, que pode ser traduzida como, em ou com, ou seja, em ou com, não pode ser traduzida no. Por isso muitos preferem a tradução, sereis batizados no Espírito Santo, né? Aqui fala muitos, mas eu nunca vi uma tradução trazendo essa expressão no Espírito Santo. É sempre com o Espírito Santo, indicando que o que acontece, qual que é o diferencial do batismo com o Espírito Santo do batismo nas águas, né? João Batista usava água para batizar, o elemento era a água, quando João Batista estava batizando. O Senhor Jesus, que batiza com o Espírito Santo, ele batiza como? Ele derrama o Espírito Santo sobre os seus servos, né? Da mesma forma, por isso muitos preferem a tradução sereis batizados no Espírito Santo. Da mesma forma, batizados com água pode ser traduzido batizados em água. O próprio Jesus é aquele que batiza no Espírito Santo os que nele creem, né? Então, o que nós devemos evidenciar aqui? Que essa é uma doutrina que não tem base no texto bíblico, né? Se nós pegarmos as traduções, o próprio texto grego, né? E o próprio contexto do que seria do que é o batismo com o Espírito Santo, nós vamos entender que esse pensamento dessa nota de rodapé, dessa nota de estudo, né, não tem fundamentação, né? Então, nós temos aqui uma questão muito complicada, né, de se sustentar uma doutrina bíblica a partir de uma nota de rodapé de Bíblia de estudo, né? Isso ocorre em muitos casos, né? Essa é a Bíblia pentecostal de estudo, né? Vamos seguir adiante tratando de uma Bíblia, a próxima Bíblia, né? É uma Bíblia com o mesmo texto, né? É Almeida revista e corrigida, o texto é bom, porém é uma Bíblia de estudo, né? Então nós vamos atentar aqui para as notas de rodapé, né? O texto muito similar, né? Tanto a revista e corrigida, né? Essa aqui é a revista corrigida. Aí tem a Almeida corrigida e fiel, né? Essa pentecostal é a Almeida revista e corrigida. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia, né? Com estudos de tendência neopentecostal, né? Então, essa Bíblia aqui é uma Bíblia que foi encomendada por uma publicadora, foi publicada por uma denominação neopentecostal, né? Então ela vai apresentar em seus estudos uma visão neopentecostal da teologia bíblica, né? Então o texto dela é Almeida corrigida e fiel, o texto não é um texto ruim, é um texto bom, né? Porém, nós vamos olhar o quê? Que nas notas de rodapé existem complicações doutrinárias, né? Então nós temos que ter esse cuidado de quando for comprar uma Bíblia, se essa Bíblia for de estudo, né, ficar atento ao que está sendo ensinado nas notas de rodapé, se realmente condiz com o ensino bíblico. Vamos olhar o que diz o texto, né?
Malaquias, capítulo 3 é um texto muito conhecido, né? Onde existem muitas reclamações desse livro, né? O Senhor protestando contra o povo de Israel, eles tinham quebrado a aliança, né? E nesse texto em particular, né, de Malaquias 3, vai estar tratando dos dízimos e das ofertas. E aí vamos ver o que é que o texto diz, né? E vamos ver o que diz as notas de rodapé, né? Lembrando que a visão neopentecostal, a ênfase da teologia neopentecostal é o quê? É a prosperidade, né? Eles condicionam o relacionamento do cristão com Deus não na doutrina dos apóstolos, né? Então você é fiel a Deus, né? A ênfase é você ser fiel a Deus não com o comportamento, não com a santidade, mas sim com os dízimos e a oferta, né? Você se relacionar com Deus através de oferendas, de ofertas, né? Que você faz ao seu Deus. Então Deus te retribui não conforme a sua justiça e a sua santidade, mas sim conforme a maneira que você oferta os seus bens a Deus, né? Essa é a visão neopentecostal. Vamos ver o que o texto diz, vamos ver o que diz as notas de rodapé. Vamos ler a partir do versículo 10, que diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Perdão, vamos ler a partir do verso de número 7. Desde os dias de vossos pais, desviaste dos meus estatutos, e não guardaste. Tornai-os para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Né? Aí o texto segue dizendo, verso 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, né? Então aquele dízimo da aliança, aquelas ofertas que foram prescritas pela lei, né? Eles não estavam devolvendo, eles não estavam cumprindo com esses mandamentos, né? Aí o que vai dizer a nota de rodapé? A vida, veja o que eles condicionam a contribuição, né? O relacionamento, o que a falta de contribuição pode ocasionar na sua vida, né? A vida, a saúde, a inteligência, a família, a terra e todos os recursos que utilizamos são de propriedade divina, né? Então aqui ele começa o quê? Condicionando coisas materiais, né? Relacionando essas coisas à maneira com que você oferta, né? Ou seja, se você oferta bem, é fiel no dízimo na oferta, toda a sua vida sentimental, financeira, né? A sua saúde, né? Vai transcorrer tudo bem se você for fiel nos dízimos e nas ofertas, né? É o ensino da nota de rodapé. Aí diz assim, no verso 9, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda essa nação. Aqui no verso, na próxima nota de rodapé, ele diz o seguinte, a palavra dízimo significa a primeira 10ª parte de todos os rendimentos de uma pessoa. Totalmente errado, né? Vamos entender aqui o que? Veja a quantidade de palavras que ele usa para dar o significado de dízimo, né? Vamos repetir aqui. A palavra dízimo significa a primeira 10ª parte de todos os rendimentos de uma pessoa. Esse é o significado que eles dão para a palavra dízimo, né? Quando nós vamos ver que o significado da palavra dízimo é o quê? É tão somente a 10ª parte, seja ela de qualquer coisa, né? Era um número muito usado na antiguidade para se comercializar coisas, para se estabelecer impostos e tudo mais, né? Mas aí eles dão um significado enorme para a palavra dízimo, para quê? Para encaixar a ideia
de que você tem que ser fiel nos dízimos, nas ofertas, para poder ter a bênção da sua saúde, da sua vida financeira como retribuição. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para recolheres, né? Vejamos bem aqui, ele vai encaixar um pensamento aqui totalmente fora de contexto. Por quê? Essa é uma promessa baseada na antiga aliança, né? Que se baseava o quê? Tinha as bênçãos da lei e as maldições. Se você andasse conforme todos os mandamentos da lei, tinha bênção. Primeira coisa aqui, a bênção não era só condicionada ao dízimo, mas em guardar todos os mandamentos. E aí nós vemos o quê? Isso aí é muito comum na visão neopentecostal. Tentar aplicar bênçãos que foi prometida a quem estava na antiga aliança para quem está na nova aliança. Um negócio totalmente contraditório. Olha o que diz a nota de rodapé. O prazer em devolver o que pertence a Deus e em ofertar funciona como um termômetro, ou seja, é o que regula a sua fé, que revela se a conversão é sincera e se a vida espiritual vai bem ou mal, né? O que ele está condicionando aqui? Ele está condicionando o seu relacionamento de Deus, não a sua santidade, a sua justiça, né? Não em você guardar a doutrina dos apóstolos que os discípulos de Cristo ensinaram, mas em você ser fiel nos dízimos, nas ofertas, né? Se você for fiel no dízimo da oferta, sua vida vai bem. Não importa o pecado que você tenha carregado aí, né? Não importa que você pode ser o pior pecador, mas se você for fiel no dízimo e na oferta, né, você vai ser abençoado. Tá mais ou menos transparecendo aqui, a ideia é mais ou menos essa daí, né? O que é totalmente contrário ao evangelho da graça de Deus. Vamos aqui para a nota de rodapé seguinte. Quantos se negam a entregar a primeira 10ª parte? Né? Vamos ver que ele insiste nessa aqui de repetir erroneamente o significado da palavra dízimo, né? Da parte de toda a sua renda e as suas ofertas no altar do Senhor, né? E aí nós temos o que? Eles têm uma visão, a ênfase teológica de interpretação deles é a visão alegórica, né? Ou seja, pegar aqueles elementos do Antigo Testamento e encaixar na Nova Aliança, para que tenha sustentação no Novo Testamento, né? Para que os cristãos guardem promessas, né? Acreditem em promessas da Antiga Aliança para serem observadas na Nova Aliança. E aqui nós vemos o que? Altar do Senhor, ele usa essa expressão, altar do Senhor, né? Como se existisse um altar hoje em dia, como existia nesses dias aqui, no caso de Israel, que é o altar do templo, né? Que ficava em frente do templo lá em Jerusalém, né? Não existe a mínima possibilidade de nós hoje contribuirmos, né? Apresentarmos dízimos e ofertas conforme é pedido na lei, porque sequer existe mais templo, nem altar, né? E todos aqueles elementos que eram necessários para que essas ofertas fossem feitas. E suas ofertas no altar do Senhor, porque querem se apossar daquilo que pertence somente a Ele. Nota de rodapé seguinte. Deus quer ser colocado à prova, né? Por aqueles que creem e obedecem ao que Ele diz, né? Vamos encerrar aqui com esse comentário. Nós vamos entender o que? Essa questão de fazer prova de mim, claramente nós entendemos que é o fato de, se Israel fosse fiel nos mandamentos, guardasse todos os mandamentos da lei, Deus, conforme a sua promessa, que Ele prometeu na sua palavra, que Ele derramaria as bênçãos que advindas da lei, né? Foi esse o acordo, foi essa aliança. Se Israel guardasse todos os mandamentos, né, que viriam sobre eles as bênçãos que eram prometidas da lei, né? Se não guardasse as maldições, né?
E aí, essa nota rodapé, né, nós vemos aqui um incentivo ao quê? A violar os mandamentos de Deus, porque está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus, né? Então, quando nós exercitamos a fé, nós temos que exercitar a fé confiando em promessas que Deus nos fez, né? Não se basear em costumes e hábitos e em promessas que Deus não nos fez e exigir de Deus que Ele cumpra sobre nossas vidas promessas que o Evangelho não nos traz, que o Evangelho não nos ensina, né? Então nós vemos aqui claramente, né, um ensino, né, que incentiva as pessoas a se rebelarem contra Deus, pondo Deus à prova, tentando ao Senhor, contrariando os ensinos bíblicos do Senhor Jesus Cristo. Então, essa Bíblia aqui é uma Bíblia, tradução João Ferreira de Almeida, né? A versão corrigida, né? Com a visão, né? Com notas de estudo neopentecostais, né? Para encerrar, né? Eu queria fazer um breve comentário sobre essa Bíblia aqui que eu costumo usar, né? Como texto base para estar estudando as doutrinas bíblicas, né? Essa Bíblia é uma Bíblia da Sociedade Bíblica Trinitariana, é uma tradução João Ferreira de Almeida. A versão dela é uma versão corrigida e fiel, né? Porém, não é da Sociedade Bíblica Brasileira. Essas aqui são corrigidas da Sociedade Bíblica do Brasil, né? Tradução João Ferreira de Almeida. Essa daqui da Sociedade Bíblica Trinitariana, né? A princípio, o texto que eu recomendo, né? Eu já li essa daqui, né? Já li essas duas Bíblias, duas dessas duas que estão aqui, uma católica e essa versão livre. E essa aqui eu também li, né? Essas aqui eu li o texto, né? Não li toda, mas li algumas passagens, né? É um texto parecido com esse, porém é a Bíblia que eu recomendo hoje, se você quiser ter uma Bíblia de um texto mais confiável. A Bíblia que eu recomendo é da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, Almeida, corrigida e fiel, né? Bom, nós encerramos aqui este breve comentário sobre traduções bíblicas. Conforme o nosso tempo, né, disponibilidade, estaremos trazendo mais estudos, né, se assim for necessário, sobre traduções bíblicas, né, para nos auxiliar a escolher textos bíblicos confiáveis, né, e se porventura, mesmo em um texto que seja muito confiável, aparecer algum erro, né, que isso pode acontecer, nós temos meios de identificar esse erro de tradução, né, para podermos extrair, né, do Evangelho, das nossas Bíblias, a mensagem mais pura possível, daquela que foi transmitida através dos autógrafos, né, aqueles que saíram da pena dos apóstolos e dos escribas judeus, né? E assim eu agradeço essa oportunidade, né? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, curta, compartilhe. Se não se inscreveu, se inscreva e vem para Cristo.